Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 16. Mateus 16. O conhecido texto da confissão de Pedro e a declaração de Jesus sobre a sua igreja. Mateus 16, verso 13 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Até aqui. Meus irmãos, esse texto ele é bastante conhecido de todos nós, e se vocês quiserem tomar nota do estudo que nós vamos fazer essa noite, para você rever na sua casa, você acompanhar as referências bíblicas e também históricas, eu vou falar bastante de história aqui hoje, fiquem à vontade. O texto nos diz que, num dado momento, Jesus, juntamente com os seus discípulos, se dirigiram para uma localidade que fica ao norte do território de Israel, né? Ao norte da Galileia, próximo ao local onde nasce o Rio Jordão. O Rio Jordão ele nasce em umas cataratas, ali na junção do rio Bânias, e aí ele vem descendo, cortando todo o território da Palestina, até chegar no Mar Morto. Então, lá para cima, era uma referência geográfica importante. Tão importante que uma cidade foi construída ali. E essa cidade foi construída por motivos políticos durante o período de colonização gentia. Vocês se lembram que antes de Jesus nascer, quem dominava o espaço da atual região ali da Palestina, de Israel, eram os romanos. E antes dos romanos chegarem, eles chegaram por volta do ano 145, 47 aproximadamente, quem governavam eram os gregos. Então, é uma região que teve influência histórica de grande peso na cultura religiosa de quem morava naquela região ali. Então, como que se deu isso? Alexandre o Grande, quando ele conquistou o mundo todo, ele era, além de um homem de guerra, de um grande homem de guerra, estrategista, ele era filósofo, ele era matemático, ele era um homem dado aos saberes. Tanto é que ele quis que os sábios judeus traduzissem a Bíblia para o idioma grego, do hebraico para o grego, porque ele queria que o máximo de conhecimento e filosofias e narrativas dos povos conquistados estivessem ao alcance do povo grego, né? Por isso que nós temos a versão do Antigo Testamento chamada Septuaginta, que é a versão dos 70. Então, tudo isso acontece antes de Jesus chegar. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, que bom que a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego por Alexandre o Grande. Foi traduzida porque ele também tinha interesse de incutir a filosofia e religião grega no território conquistado. Depois disso vieram os romanos. E os romanos trouxeram toda a religiosidade
todo o panteão que eles tinham de deuses para serem cultuados. Onde eles iam, eles construíam templos, eles estabeleciam endereços como locais sagrados, como, por exemplo, o caso que João narra no seu evangelho, no capítulo 5, de quando Jesus cura o homem que está à beira do tanque de Betesda. Ali, aquele tanque, gente, quando o texto fala de um anjo que movia as águas, por favor, não cante uma música para que Deus envie o anjo para mover as águas do culto. Porque o texto nos diz que o homem cria nisso. Não é que de fato um anjo descia do céu, mas porque o homem cria que ele deveria ficar ali próximo ao tanque e que alguém deveria lançá-lo naquela água. Então João explica. É uma glosa, é um parênteses que ele faz, não é doutrina isso, tá? Por que eles criam dessa forma? Se eles eram judeus e estavam ali à beira do tanque, é porque quando os gregos e os romanos vieram, eles trouxeram da herança religiosa deles. Eu estou dizendo isso para que vocês saibam o seguinte: religião é um fenômeno humano, religiosidade, a defesa da sua religião também é um fenômeno humano, e isso está em todos os endereços da face da terra, todos os lugares. Todos os lugares. Quando nós viajamos, nós não lembramos de coisas religiosas também? A gente passa numa determinada cidade, você sabe qual é a atribuição, o nome de uma igreja em especial, por que aquela cidade tem um nome de santo ou não, e assim por diante. Os indígenas também faziam isso, todos faziam há muito tempo. Quando Jesus vai com seus discípulos para o norte, eles vão para uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Cesareia, já nos diz, é uma cidade que foi organizada, urbanizada, arquitetada em honra a César, ao governador do mundo antigo daquela época. Cesareia Filipai. Filipe era um nome, gente, macedônico. O pai de Alexandre o Grande chamava Filipe II. Então, são dois nomes, César e Filipe, que estão aqui nessa cidade, que já traz para nós uma necessidade. Nós precisamos conhecer um pouquinho de história para a gente entender isso. O discípulo de Jesus, ele não é uma pessoa alienada. O cérebro dele não caiu para fora da cabeça. Ele busca conhecimento, ele busca conhecer história e tudo mais. Jesus vai para os lados de Cesareia de Filipe e ele faz uma pergunta aos seus discípulos. Vamos lembrar o que é discípulo de Jesus? Quem é discípulo de Jesus? Lembremos-nos o que Jesus disse no capítulo 8 do Evangelho de João. O texto que o Bolsonaro tanto cita, né? Cita fora de contexto. Porque o texto não é só conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aliás, no mundo atual, o que é a verdade? A verdade é relativa. A verdade de um não pode ser aplicada ao outro. O que é a verdade? A pergunta que Pilatos fez. O homem precisa saber o que é a verdade. Mas o texto de João capítulo 8 nos diz o seguinte: disse Jesus aos judeus que creram nele. Disse Jesus aos judeus que creram nele: se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vós, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diferente, né? Não é só conhecereis a verdade. Se você permanecer em mim e a minha palavra em você, então há algo muito importante. Você é meu discípulo. E por ser meu discípulo e haver essa ligação íntima entre nós, inevitavelmente você vai conhecer a verdade. E isso vai promover libertação, liberdade na sua vida. Então, quando o texto diz que Jesus perguntou aos seus discípulos, nós devemos lembrar disso. Discípulo de Jesus é quem anda com ele, é quem crê nele, é quem permanece nele, é quem tem a palavra de Deus em si. A pergunta que as pessoas fazem: qual é a religião correta?
O que é correto? É ser evangélico? É ser católico? É ser alguém de nenhuma religião? É ser espírita? É ser agnóstico? É ler muito? É se tornar uma pessoa letrada? Gente, o que importa é Cristo. O que importa é sermos discípulos de Jesus. Discípulo de Jesus. Placa de igreja, gente, está aí, obviamente porque tem questões confessionais, mas está aos montes por questões históricas também. Então, a pergunta que nós devemos fazer é: qual é a minha relação com Jesus? Eu ouço Jesus perguntando isso para mim. O que dizem as pessoas a meu respeito? E o que você diz a meu respeito? Porque é isso que é o diálogo de Jesus aqui. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Uma referência do Antigo Testamento sobre a vinda do Senhor, Filho do Homem, né? E eles, os discípulos, os 12, responderam. Uns dizem João Batista. Por que dizem João Batista? Porque nessa altura aqui, João Batista já havia sido martirizado, decapitado por Herodes. Então, quando Jesus surge pregando na região da Judéia, Herodes é a pessoa que prega isso. Ou seja, os discípulos estão dizendo o seguinte: tem muita gente que tem uma opinião do Senhor a partir do que Herodes fala. Eles acreditam no que Herodes diz. É João Batista que voltou. Só que Herodes dizia isso por crise de consciência. E ele dizia: ele voltou para me atormentar. Ele era um homem atormentado em todos os sentidos da vida. Outra coisa que os discípulos respondem é: outros Elias. Porque o Antigo Testamento já dizia que haveria o ungido, o enviado da parte de Deus, no espírito de Elias. Não é espírito no sentido espiritualista, mas na unção na autoridade de Elias. E outros, Jeremias. Por que Jeremias? Jeremias é o autor do livro que tem o seu nome, Jeremias, e também Lamentações de Jeremias. Nenhum outro profeta chorou tanto da destruição de Jerusalém no cerco de Nabucodonosor II quanto Jeremias. Então eles identificavam que Jesus era uma pessoa que sofria pelo seu povo também. E aí, no versículo 15, vocês estão acompanhando comigo? Sempre acompanham, viu, gente? Para ver se quem está falando de acordo com o texto mesmo. Se não tiver, pode cobrar. Mas vós, Jesus diz, vocês, meus discípulos, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Ou seja, o mundo diz várias coisas de Jesus, mas e você que diz ser discípulo de Jesus? O que você diz? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus, Jesus Cristo. O nome dele em hebraico é Yeshua, que significa Yahweh, o nome impronunciável de Deus, o tetragrama do Antigo Testamento, é a salvação. Esse é o significado de Jesus. Cristo é a forma grega, é a forma na língua grega, e a língua grega era a língua do mundo na época de Jesus. Cristo é a forma grega para a palavra ungido. Cristo é Messias em grego, Machia em hebraico é o ungido de Deus, é o enviado de Deus. Para nós entendermos isso aqui um pouquinho, vamos rapidamente em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, logo na introdução da carta, nós temos uma declaração teológica do apóstolo Paulo importantíssima, que ele diz o seguinte: o que é o Evangelho, né? Ele diz, no capítulo 1, verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus.
o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O Evangelho está de acordo com as Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento. Somente. Ok? Com respeito a seu filho, o Evangelho não é sobre ficar feliz e ficar rico. O Evangelho é com respeito a Jesus, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Porque o Senhor havia prometido a Davi, o seu reino não terá fim. Mas Davi morreu. Israel foi dividido no reinado de Roboão, neto de Davi. O trono de Davi foi destituído. Não tem importância hoje em dia. Então, de quem que Deus estava falando? De Jesus. Ele é a pessoa a qual Deus se refere que o reino não tem fim. O rei prometido é Jesus. E olha só, versículo 4 é o ponto-chave que eu gostaria que vocês anotassem. E foi designado Filho de Deus com poder. Gente, palavra designado, e foi designado, é o mesmo que foi apontado por Deus. A pergunta é, você crê em quem Deus apontou? Ou você crê em quem os homens apontam e dizem? Porque Deus, o Pai, enviou o seu Filho e no Filho ele apontou dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Essa revelação o Espírito Santo traz ao nosso coração. Então a pergunta, como que eu posso ter certeza da vida eterna? Como que eu posso viver de modo que agrada a Deus? Somente através de Jesus. Se Jesus vive em você, Deus tem prazer na sua vida. Agora, se você vive por conta própria, confiando nas próprias obras, aí não. Porque o livro do profeta Isaías, o capítulo 64, já nos diz que a nossa justiça são como trapos de imundícia. É sujeira. Mas quando o exercício de escola bíblica dominical é como se a lente fosse Jesus. Deus em sua total santidade e pureza. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Quando ele olha para o homem, ele só vê pecado. Mas Jesus veio precisamente morrer pelos nossos pecados. Ele deu a sua vida para que nele tenhamos vida. É o que João diz. Para que tenhais vida em seu nome. Então Jesus entra na frente, entre a vista de Deus e nós. E Deus nos vê através de Jesus. Isso é maravilhoso. O crente tem certeza da sua salvação e de que ele não está em inimizade com Deus por isso. Pelo que a palavra afirma sobre esta verdade do relacionamento entre Deus e o homem. A eficácia de Cristo em tudo isso. Por isso que essa aula sobre a nossa confissão é tão importante. Então, tu és o Cristo, Pedro diz, o ungido, aquele que Deus apontou, o designado por Deus, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas significa filho de Jonas, tá? Porque não foi carne e sangue que te revelaram. Você não foi o cara dentre os demais. É Deus que revelou isso ao seu coração. Agora, a narrativa começa como, gente? Que Jesus estava a caminho de Cesareia de Filipe com os seus discípulos. Quem não anda com Jesus não sabe dizer quem é Jesus. Quem não vai com Jesus não recebe esta revelação preciosa do Pai. Quer conhecer a Deus, quer morar no céu, quer ter certeza da vida eterna, caminhe com Jesus. Porque só assim você tem total convicção de quem é Ele. A tal ponto como aconteceu com Policarpo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo João, que quando o Império Romano o capturou
e o levou para ser morto. No seu julgamento, a pergunta, aliás, a fala foi essa: negue que Jesus é o Rei dos Reis, que Jesus é o Cristo, e viverás. Ele tinha mais de 80 anos, e ele riu. Ele falou: por mais de 80 anos, eu caminho na convicção de quem é Ele, como agora eu vou negá-lo? Eu estou pronto, o martírio vai durar o quê? 10, 15 minutos, 1 hora que seja, mas eu vou estar do outro lado abraçando o meu Senhor, pode matar. E assim Policarpo morreu. Gente, quem tem profunda convicção de quem é Jesus, não teme a morte. Não teme. Porque o discípulo de Jesus, gente, crê naquilo que a palavra de Deus fala. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele tem paz no coração. A vida dele é guiada por Deus. É guiada pelo Espírito de Deus. E quando Pedro fala isso, Jesus diz então que esta revelação não foi do intelecto de Pedro, mas o Pai que está nos céus é quem revelou. O Pai que está nos céus é quem revelou. Agora vem o texto que é importante para a nossa expansão dessa noite. Também eu te digo que tu és Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O único evangelho que fala a palavra igreja, como nós temos, que vem do grego eclesia, é o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus, a mensagem dele é que Jesus é o rei prometido da parte de Deus. Essa é a mensagem do evangelho de Mateus. Por isso que ele começa falando sobre a genealogia de Jesus. Desde os patriarcas até Jesus, passando pelo rei Davi. Quando Jesus fala, eu te digo que tu és Pedro, a palavra que Jesus usa é Petrus. Petrus é diferente de Petra. Petra é um bloco de rocha. Petrus é uma rocha fragmentada, pequenos pedaços de pedra. Ok? Jesus está fazendo aqui com Pedro um trocadilho com o nome dele. Você é pequenos pedaços de pedra. Mas sobre esta pedra, esta Petra, esta rocha, edificarei a minha igreja. Nós temos então duas formas de aplicação da frase de Jesus. A primeira é que quando Jesus fala sobre esta pedra, ele está referindo a si mesmo. Porque Deus jamais confiaria o seu plano eterno ao homem falível. Deus não edificaria a sua igreja sobre homens, gente. Homem é falho. Homens são falhos. Homens são pecadores. Então o que quer dizer a outra menção, esta pedra? Esta Petra é a confissão de Pedro pela iluminação de Deus no seu coração. E eu vou trabalhar com isso aqui. A igreja, ela está fundamentada na confissão de quem é Jesus, por obra de Deus. A pergunta que nos fazem para todo mundo e vão continuar fazendo, gente. Qual é a igreja certa? Gente, não tem igreja certa. O que tem é confissão de fé bíblica. Confissão de fé pautada pela revelação de Deus em Cristo Jesus. Falar que a igreja A, ou a igreja B, ou a igreja C está certa absolutamente é um erro crasso. Porque as igrejas, gente, elas fazem parte de manifestações culturais também. Agora, a pergunta que nós devemos fazer é: o que essa igreja confessa? Qual é a confissão de fé dessa igreja? Como que os fiéis
lidam com a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, de fato. Se é a palavra de Deus, então a minha única regra de vida está aqui. Não é no que alguém diz. E aqui eu já começo a tratar alguns probleminhas doutrinários. Não caiam nessa de ir em culto de revelação, pelo amor de Deus. Não caiam nessa de tenho que ir na casa do profeta tal. Isso é um assinte, é uma agressão à obra de Cristo Jesus, porque o Senhor enviou do seu Espírito Santo a nós, e Ele vos guiará a toda a verdade. Ele dirá tudo a meu respeito. O Espírito Santo é o holofote que mostra a face de Jesus. E em Cristo, aí nós precisamos abrir um outro texto bíblico, vou fazer questão de abrir para vocês anotarem. Vamos lá? Hebreus. Capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Olha o que diz o verso 1, gente. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. É um hebreu escrevendo para uma comunidade de hebreus. Quando diz pais aqui, são os ancestrais da nação hebreia. Ou seja, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou por quem, gente? Pelo Filho. Quem é o Filho? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha só quem é o Filho. É Deus. Nós cremos na Trindade, Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas distintas. Os 3 são um só Deus. Pastor, não consigo entender. Não dá para entender. É pela fé. E quando nós assentamos isso no coração, a paz. Porque Deus o Pai enviou o seu Filho para morrer por nós. E o seu Filho hoje está à destra de Deus, intercedendo por nós. E você, quando vai orar aqui na terra, você tem o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis em você. Não tem como a oração dar errado. Você tem Deus, Espírito Santo, levando você a orar aqui. E você tem o Filho intercedendo por você à destra do Pai. Você vai procurar outro Deus. Por quê? Qual é a sua confissão de fé? Versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele mostra quem é Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Pronto. Quem é Jesus? É a expressão exata do ser de Deus. Tudo o que eu preciso em relação a Deus está em Cristo, Jesus. Aí nós entendemos a importância da confissão de fé de Pedro em Mateus 16, que nós estamos estudando. Volta lá de novo. Já a gente vai para o telão. Então Jesus diz para Pedro: tu és Petros, pequenos blocos de pedra, e sobre esta pedra, esta confissão de fé que brotou do seu coração, concedida por meu Pai, edificarei a minha igreja. Gente, a igreja não está firmada em Pedro, a igreja está firmada em Cristo Jesus, na confissão que o Pai concede à sua igreja, a revelação do Pai no coração do discípulo de Jesus. Pronto. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até aqui. Em Cesareia de Filipe, havia um templo greco-romano em que eles adoravam o deus Hades, o deus do submundo,
o Deus da morada dos mortos. Hades significa inferno, é o mesmo que inferno. Então, lá nesse templo em que se adorava essa divindade do submundo, Jesus, além de fazer um trocadilho com Pedro, ele também faz do local em que eles estão pisando. Jesus está dizendo, está vendo esse templo ao inferno? Não vai prevalecer. E a mensagem, ela é contundente. O inferno jamais prevaleceu contra a igreja, gente. Todos os demônios juntos tentaram e todos foram frustrados. Todos estão vencidos, porque Jesus é a pedra angular da igreja. Posto isso, isso aqui é a teologia nossa da igreja. O que é a igreja? Igreja somos nós, eu e você. Todo aquele que é discípulo de Jesus. Todo aquele que confessa Jesus Cristo de acordo com a revelação de Deus o Pai. E aí nós fazemos uma pergunta importante, que é essa que nós temos aqui em cima. O que aconteceu em 2000 anos? A pergunta da aula que eu dei numa faculdade teológica era: como que a igreja se desviou? Então pode passar. Temos uma linha do tempo. Pode passar tudo, Stephanie, porque há bastante animação aí. Aí. Então o início da igreja está no ano 27 aproximadamente da nossa era. Aproximadamente no ano 90, morre o apóstolo João, entre o ano 90 e o ano 100. E a igreja, ela já está espalhada pelo Império Romano. Aqui, nós até arvoramos dizer que a igreja já tinha chegado na Península Ibérica, onde os nossos ancestrais habitavam, na região da Espanha e Portugal. Porque Paulo tinha essa intenção de ir pregar na Espanha, né? Então, até o ano 100, os rincões do mundo já estavam alcançados com pregadores evangélicos. Todavia, no ano 330, aproximadamente, o imperador Constantino, ele declara a fé cristã como religião oficial do Império Romano. Até antes disso aqui, a igreja ela era perseguida. Porque os cristãos chamam Jesus de Senhor e Deus. E nessa época era o título dado a um imperador romano. Os imperadores eles tinham ciúmes da fé cristã. Eles perseguiam os cristãos. Jogavam na arena para ser comido por leões e tudo mais. Quando Constantino oficializa a igreja, a fé cristã como religião do Império Romano, então ele passa a dar autoridade política regional às autoridades da igreja. O nome pai, padre, sempre acompanhou a igreja, lá no passado. E tem algumas palavras, gente, que não são palavras que estão estritamente dentro de um contexto religioso apenas. Por exemplo, igreja católica. Nós podemos dizer que somos igreja católica. Por quê? Católico quer dizer universal, não é do reino de Deus. Católico quer dizer universal, e a igreja de Cristo, ela é universal, ela não é bairrista, ela não está circunscrita num ambiente só, ela está em todos os lugares. Onde houver uma pessoa confessando a Jesus, como nós vimos aqui, essa confissão de fé de Pedro, é a igreja. Por isso que a igreja ela é católica, ela é universal. E quando nós vemos a influência política adentrando a igreja, então começamos a ver que ela se preocupa em estabelecer uma sede. Essa sede ela vai ficar onde? Vai ficar em Roma? Ela vai voltar para a terra sagrada, a terra santa? Ela vai para onde tem poder político? Em que local vai ficar? Então, porque Constantino era o imperador romano e Roma era a capital do mundo na época, ela se estabelece em Roma e juntamente com o poder político acontece o que está acontecendo com muitas igrejas hoje em dia. Pessoas trazem no seu bojo as influências culturais e religiosas da sua origem. E elas vão entrando na igreja. E ao entrar,
gente, por que nós precisamos de discipulado? Porque todos nós precisamos aparar as nossas arestas das nossas heranças religiosas e culturais. Principalmente os evangélicos. Principalmente. No ano 431, a igreja, ela já declarava o termo Maria, Mãe de Deus. Theotokos é o nome. Essa declaração, ela levou a uma expressão mais dedicada dentro da igreja, que até hoje nós vemos na igreja ortodoxa russa e grega. No ano 593, a doutrina do purgatório, ela foi oficialmente lavrada para dentro da igreja. E o que é o purgatório? É uma antessala do céu. Porque o homem é pecador e pode ser que ele morra com pequenos pecados que precisam ser tratados antes de entrar no ambiente celestial. Então ele fica nesse período, nesse terreno, tratando essas arestas para penetrar esse ambiente santo. No ano 995, aconteceu muita coisa, gente, mas coloquei alguns pontos principais da história. Ocorreu a canonização dos santos mortos. Ano 995 da nossa era. Ou seja, depois do seriado Vikings e Last Kingdom, que vocês estão assistindo aí na Netflix e Amazon e outras coisas mais. Bem depois, tá? No ano 1079, foi estabelecido o celibato sacerdotal. É curioso, porque uma das coisas que eu gosto muito de fazer é genealogia. E é possível você estudar genealogia e avançar nos seus estudos. Eu faço isso há muitos anos. E eu encontrei lá na minha árvore genealógica o nome de 3 bispos. Eu tive um choque. Falei, como assim? 3 bispos da Península Ibérica, e eu fui verificar. Eles viveram antes desse período. Então, no ano 1079 é que o celibato sacerdotal começa a ser exigido dos sacerdotes católicos apostólicos romanos. Tá? No ano 1184, ocorre uma primeira inclusão da Santa Inquisição, que o inquirir era averiguar o estado dos fiéis, né? Mas isso tinha um cunho político também, ok? Depois, no ano 1190, nós temos a simonia ou venda de indulgências. O que era isso? Alcançar o favor de Deus, adquirindo objetos que a igreja dispunha. Então havia pessoas que voltavam de ambientes da Terra Santa. Na época dos cruzados isso aconteceu demais. Pedaços de ossos eram vendidos, pedaços de madeira como lascas da cruz e tantas coisas mais. E a pessoa adquirindo essas relíquias, elas alcançavam o favor de Deus para a eternidade. É igual o que a igreja evangélica faz hoje. A pessoa vai num culto e lá tem o cidadão vendendo a toalhinha. Tinha coisa melhor não para vender? Não pode vender nada, na verdade, né? Mas aí você vai em outra, ele está dispondo de uma pílula que vai acabar com o coronavírus. A vassoura ungida e tudo isso. Ô, gente, essas coisas que vocês veem nas igrejas de agora, não há nada novo. O que nós estamos vendo? O perigo de pessoas deixar a confissão de fé e abraçar o que é cultural. Porque a cultura, ela unifica a todos. Sabe aquela conversa que às vezes as pessoas têm? Religião e política não se discute, não é verdade? Então as pessoas pensam assim, olha, encontra uma pessoa que é da religião shintoísta e encontra um que é nova era, que consome o ayahuasca, o santo daime. Eles têm opiniões totalmente diferentes, divergentes.
Mas eles vão encontrar uma forma de silenciar a discussão e encontrar o que há em comum. E o que há em comum, geralmente, é o gosto cultural. Então, estabeleceremos o gosto cultural na conversa para que haja paz e não haja discussão. A igreja age assim há muitos e muitos anos, há milhares de anos. Então, para que o governo político estabelecido pelo Império Romano não seja abalado, os bárbaros que estão entrando, os pagãos, então vamos assimilar isso aí, que ele não quer se desfazer de forma alguma, porque daí a gente fica tudo em paz. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. E é o que acontece no Brasil. Sincretismo religioso, Bruno. Sincretismo religioso. E aí nós temos o ano 1215, o confessionário ele é estabelecido. Lembrando que o confessionário, gente, é algo necessário na vida da igreja. A carta que o apóstolo Tiago escreveu nos instrui a confessarmos os nossos pecados uns aos outros. A prática de falar da dor, ela é purgativa, ela cura o ser humano. Ela cura. Só que aqui, nesse contexto medieval, o confessionário ele é estabelecido para adquirir informações do fiel, para que isso sirva de instrumento para legislar sobre um povo. Então, no confessionário, sabia-se sobre a renda, sobre as relações familiares. Espera aí, a família A está se juntando com a família B. E se a A e a B se juntarem, aqui vai enfraquecer o nosso governo nessa área. Então, o confessionário ele trazia muitas informações políticas e culturais. E no ano 1230 acontece a proibição da leitura bíblica. Como que foi isso? Isso não foi assim, a partir de hoje está proibido ler a Bíblia. Não. Mas foi incutido que a igreja ela é uma autoridade constituída por Deus na terra para dizer para você o que você crê. Então, o que eu preciso crer? Deixa a igreja dizer. Vocês estão vendo algo parecido no Brasil? Quem aqui já ouviu a teologia da cobertura espiritual? Sim ou não? A pessoa ela vai mudar de São Paulo para Salvador. Em São Paulo ela está na igreja presbiteriana. Em Salvador ela vai entrar numa igreja batista ou numa Assembleia de Deus. Alguma coisa assim. Só que nesse período ela fica 2 meses sem ir à igreja. Aí bate o carro. Bate o carro. Primeira coisa que um evangélico radical xiita vai falar é: você está sem cobertura espiritual. Uma vez no meu gabinete pastoral entrou um rapaz, gente, pedindo para mim que eu orasse por ele, porque ele precisava de um outro anjo. Tinha que trocar o anjo. Falei, de onde você tirou isso? Ele falou, minha tia me disse que eu estou indo mal na universidade porque as forças malignas estão jogando pesado e o meu anjo não está dando conta. Gente, vocês veem como que isso chega facilmente. Eu estou falando de igrejas evangélicas. Para que ninguém diga, sou evangélico, não tem... Não. E também ninguém diga, sou católico, graças a Deus, não sou como os evangélicos. Não. Qual é a confissão de fé? Ela é bíblica? Ela é de acordo com a palavra? Ela está dizendo de Jesus o que Jesus é? Depois disso, da proibição da leitura bíblica, nós tivemos várias e várias experiências políticas e culturais que entraram à igreja. Por que a reforma protestante aconteceu no século XVI? Em especial a data de 1517, com Martinho Lutero afixando as 95 teses na porta da igreja. Lutero não foi o único reformador ou o primeiro. Antes de Lutero, em todos esses 2000 anos, sempre teve reformador, gente. Sempre teve. Nós tivemos, antes de Lutero, tivemos John Huss, que foi queimado, porque ele traduzia a Bíblia na linguagem do povo.
Depois de John Hus, nós tivemos John Wycliffe, na Inglaterra, que de próprio punho ele traduziu e copiou mais de 100 volumes da Bíblia. Do latim, do grego, do hebraico para o inglês. E foi caçado por isso, porque as pessoas começaram a ter entendimento de quem é Jesus. Que a salvação é pela graça mediante a fé, não tem que pagar a igreja nenhuma, não. E aí culminou em Martinho Lutero, João Calvino, Ulrich Zwinglio e outros mais. Esses são alguns nomes conhecidos. E qual era o propósito desses homens? Era dividir a igreja? De forma alguma. Eles queriam trazer a igreja de volta ao caminho dos apóstolos e dos pais da igreja. Só que aí eles foram excomungados, foram banidos da igreja. Não havia uma intenção de vamos causar um racha porque o nosso nome vai entrar na história. De forma alguma. O que eles faziam era traduzir a Bíblia e dar na mão do povo. Só que quando você traduz um livro e coloca numa aldeia de pessoas analfabetas, o que acontece? Nada ou idolatria. Aí eu vou ter que contar as minhas experiências, para ajudar. Eu fui na casa de uma mulher que ela falou assim: pastor, antes minha filha sair, eu pego minha Bíblia e passo nela. Se você dá a Bíblia para uma pessoa que não sabe ler, você não lê para ela, você não ensina, ela vai tratar a Bíblia como um amuleto. É ou não é? Aberto também. Salmo 91, a página está amarela. Virou a página. 92 está branquíssima, mas ali, amuleto. Gente, a Bíblia não é amuleto. A Bíblia é a palavra de Deus. Foi dita, foi expressa em Jesus Cristo. E quando os reformadores traduziram a Bíblia no idioma do povo, eles defrontaram com esse problema. O povo não sabe ler. O que nós vamos fazer então? Escola? Vamos chamar o povo e alfabetizar eles. Quantos aqui tiveram a experiência poderosa na vida de se matricular numa escola pública? Dê graças a Deus pelo evento da Reforma Protestante, porque se não fosse esses reformadores, não haveria a escola pública. O pai da pedagogia moderna, chamado João Amos Comenius, era um pastor reformado holandês. E a influência dele foi tanta que o parlamento escocês definiu, ao ouvir e ler as suas obras, de que era necessário ter escola em toda a região da Escócia. E depois isso virou uma praga no bom sentido na Inglaterra e demais países. Com a Reforma Protestante, nós tivemos a tradição equiparada à Bíblia. A pergunta não era qual é a igreja correta, mas o que você está dizendo está de acordo com a palavra? A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus não diz nada sobre relíquias, sobre venda de bênção de Deus, sobre compra de algo de Deus. Começaram a ler, todavia, houve o acréscimo de livros apócrifos no ano de 1546. Por quê? Teve a reforma e logo depois teve o movimento da contra-reforma. E o movimento da contra-reforma queria legitimar a autoridade política e cultural da Igreja Católica. Através do quê? Do dogma. O que é o dogma? É algo que está em pé de igualdade com a doutrina. Então, se você pergunta para uma pessoa: você sabia que isso não está na Bíblia? O que você está confessando, o que você está fazendo? Ela diz: mas a igreja diz que é assim. Isso é dogma, gente. A igreja diz, e não precisa estar na palavra. Se a igreja disse que eu tenho que fazer isso, eu faço porque é o dogma. E aí damos um salto no ano 1854. Isso é oficialmente documentado pelo Vaticano, a Imaculada Conceição de Maria. Ou seja, Maria foi concebida sem pecado. Não tem isso na Bíblia. Tá? Maria teve papai e mamãe que coabitaram e ela nasceu fruto de uma relação de conjunção carnal como eu e você. Somente Jesus
foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Então, a Imaculada Conceição de Maria, ela vem no ano de 1854, oficialmente. No ano 1870, oficialmente é lavrada, então, a infalibilidade papal. O que quer dizer isso? Não é que o Papa é perfeito. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Não falem mal de católico, gente. Não fala. A gente não está aqui para fazer isso. A gente também, nas conversas familiares e com amigos, não devemos fazer isso. Quando a pessoa fala assim, eles creem que o Papa é perfeito. Não. Quem diz isso para atacar católico não está falando corretamente. O que a infalibilidade papal diz é que quando o Papa está naquela cadeira, pronunciando em nome da igreja, ali ele é imbuído de uma autoridade constituída por Deus em que não há erro. Então, o que ele fala ex cátedra, a partir do trono ali do Vaticano, deve ser assumido. Ok? E aí, no ano de 1950, nós tivemos a documentação da doutrina da Ascensão de Maria. 1950. Recente. Bem recente. Essa data aqui no final, 1650, não está correta, mas nós tivemos, ao longo da igreja, várias motivações que tentavam levar as pessoas a crer no que hoje é o dogma e também no que hoje muitas igrejas evangélicas praticam, como o culto da bênção, da vitória e outras coisas mais. O que aconteceu nesses 2000 anos de história da igreja? Tivemos influências culturais e religiosas e tivemos a despreocupação de perguntar o que a Bíblia diz. Hoje, se você e eu deixarmos de perguntar o que a Escritura nos ensina, nós podemos incorrer nos mesmos erros. Por que existe uma luta do Estado Islâmico contra o Ocidente? Por causa disso. Primeiro que o Islã ele não tem nada claro. No Corão, as suras elas são provérbios. Então a pessoa dá uma interpretação de acordo com o seu conhecimento de mundo. Isso é chamado de inferência. A segunda coisa é que Maomé ele tentou ser cristão e não permitiram. Segundo historiadores, foi isso que aconteceu. Tentou entrar numa sinagoga judaica, não foi permitido porque ele é árabe, descendente de Ismael. Judeus são descendentes de Isaac. Não houve aí uma harmoniosa relação. O Islã começou, a palavra já significa submissão. Submeter-se à revelação que Maomé disse ter recebido do anjo Gabriel. E as cruzadas, elas eram motivadas por reis católicos empreendendo esforço para conquistar a Terra Prometida, porque os seus reinos na Europa estavam colapsando. Um exemplo disso, nós temos o rei da França, o Belo, né, o rei, acho que o Luís, o nome dele, que levou a França à bancarrota, porque investiu milhares e milhares de recursos financeiros. E jovens, adolescentes iam com a ânsia de se tornarem cavaleiros, tornarem-se nobres na volta, mas morriam em batalha, e aberrações eram trazidas à Terra Santa, relíquias para serem vendidas e tantas coisas. Isso foi penetrando na igreja. Vou pedir para que a Stephanie dê um salto aí até a tela, o campo religioso brasileiro. Eu posso tomar mais alguns minutinhos de vocês? Ok. Eu vou ficar de olho aqui. O primeiro que cair da cadeira com sono eu paro, tá? O campo religioso brasileiro. O Brasil, gente, ele recebe influência religiosa do mundo todo. Há um livro chamado O Mundo é Plano. É um livro interessante. Ele é enfadonho, mas é interessante. Porque fala da globalização. Não há barreiras, não há fronteiras. Nem o norte-coreano consegue evitar as influências. Ninguém. Então o Brasil ele recebe influências de todas as religiões do mundo. E por ser um campo religioso fértil, ele produz
modelos de igrejas. O catolicismo brasileiro, ele é diferente de qualquer outro catolicismo no mundo. No mundo. Ok? E também é o maior país católico. Tanto é que quando um papa é nomeado, um dos primeiros países a visitar é o Brasil, pelo volume de fiéis. No Brasil, tudo tem a moda brasileira. Então, desde sempre, o Brasil sempre teve uma forma espiritual, vamos dizer assim, a espiritualidade brasileira, desde o tempo dos ameríndios, dos indígenas, era o que nós chamamos de animista. Ou seja, o culto, ele é voltado às forças da natureza, aquilo que o conhecimento de mundo da aldeia proporciona. Adorar a planta, adorar um monte, adorar a água, adorar a espíritos da floresta, guardiões e tudo mais. Isso o indígena tem, ok? E aí chegam os europeus no território brasileiro. E quando eles chegam, eles trazem o seu bojo religioso, que se mistura com o animismo do indígena. Quando há essa comunicação, olha que interessante. Você tem um indígena e você tem um europeu. Quando eles passam a conviver juntos, o que prevalece não é a religião do indígena e nem a do europeu, é uma terceira. Deu para entender? Então, o campo religioso ele é muito fértil. É muito fértil. Ele é tão fértil que um cara, num canto de Olímpia, pode brigar com o seu líder religioso. E no seu trabalho, ele conversa com um colega, o colega diz, você quer saber? Eu também briguei lá. Vamos montar nós? Fácil, né? E aí, o que vai prevalecer? A igreja do Zé ou do Manuel? Nem do Zé e nem do Manuel. Quando eles se juntam, formam uma nova espiritualidade. Por isso que nós temos isso que vai aflorando para todos os lados e arrebanha pessoas. Agora o elemento é, o que arrebanha as pessoas? Né? Então nós tivemos a chegada da Igreja Católica Romana, o Espiritismo, a maçonaria, que não é religião, mas ela tem o seu tecido cultural, né? Nós tivemos a Igreja de Confissão Luterana, a Igreja Anglicana Congregacional, tivemos o protestantismo europeu e o americano tentando se fixar aqui desde o século XIX. Tivemos o budismo, o shintoísmo, mais precisamente no final do século XIX, ali pelos anos 1890 para cá. E tudo isso se mistura nesse tacho e faz essa paeja religiosa. Faz essa salada, essa forma de espiritualidade brasileira. E o Brasil não é um país de economia estável, né, gente? Então, qual é o elemento cultural que as igrejas muitas vezes se apoiam para atrair os fiéis? É a sua carência. É a sua carência. As pessoas, elas publicam na internet assim, um postzinho do tipo, uma fila gigantesca e uma igrejinha escrita assim, pregação da prosperidade. Já viram? Aí uma outra igreja vaziazinha e a plaquinha escrita assim, estudo bíblico. E não tem nenhuma fila ali. E todo mundo compartilha isso. Mas a hora que o boleto chega, né? A hora que o boleto chega, eu conheço vários que olham de um lado para o outro, não tem ninguém, aí ele pega o copo d'água e põe lá em cima no R.R. Soares. Hoje não dá mais para colocar em cima da TV, porque a TV ela é tela plana, pode quebrar tudo. Mas ele põe do lado, ele põe a mão na tela da TV, ele faz qualquer coisa assim. Então, nesse campo religioso brasileiro, surgiu uma nova forma de igreja, que pode passar, que nós falamos semana passada e aqui eu vou concluir o assunto. É que nos Estados Unidos, também, motivado pela carência do povo, o Charles Fox Parham,
juntamente com William Seymour, eles deram origem a uma forma de igreja chamada igrejas pentecostais. Ou seja, não é um culto regido por ordem e simplicidade apenas. Tem que dar espaço para o mover de Deus. Só que por mover de Deus se entende muita coisa. Há quem entenda que o mover de Deus é quando a Bíblia é lida. Mas há quem entenda que o mover de Deus é quando alguém está dançando. E nas liberdades vão criando expressões religiosas. Esses três homens, o Parham, o Seymour e o Durham, foram os responsáveis pela matriz de igrejas pentecostais conhecidas hoje em dia. E eles mandaram missionários pelo mundo todo. E Gunnar Wingren e Daniel Berg eram pastores batistas que estavam nos Estados Unidos. E eles tiveram contato com essa forma de expressão evangélica nos Estados Unidos. E dizem eles que num dos cultos do mover lá que estava acontecendo, uma mulher pronunciava a palavra Pará. E ninguém entendia que era Pará. E eles foram no mapa e viram que Pará é o nome de um estado no Brasil. E aí eles vieram para o Pará. E então, em Belém do Pará, como eles mesmos cantam, tudo começou. A Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, lá atrás, ela ensinava: Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. É a primeira onda pentecostal. Depois disso teve a segunda onda pentecostal, por volta dos anos 1950, que veio a Igreja do Evangelho Quadrangular, que começou no Brasil a Igreja Pentecostal Deus é Amor, foi no meado do século. E aí chegou a terceira onda do pentecostalismo, que é onde originou o neopentecostalismo, que foi quando Robert McAllister, ele começou o seu trabalho no Rio de Janeiro e ele tinha um culto apelativo ao extremo para dízimos e ofertas. E aos seus pés estavam aqueles dois sujeitos ali, Edir Macedo e R.R. Soares, que, diga-se de passagem, são cunhados. Desses dois, da relação desses dois, um pouquinho. O Edir Macedo, ele teve uma experiência com o culto animista do candomblé, mais o espiritismo. E ele trouxe essa bagagem para a forma de culto dele. Tanto é que a agenda da Igreja Universal do Reino de Deus, isso que eu estou falando, é um estudo da USP, eu posso passar para vocês o livro que fala sobre isso. O calendário da Igreja Universal do Reino de Deus, a agenda semanal, ela é o Ctrl+C, Ctrl+V do calendário do candomblé. A segunda-feira, que é da entidade X, que eu não sei se é Exu, Oxóssi, os nomes que eles dão, então coloca Dia do Espírito Santo. Vai fazendo associação. Vai fazendo associação. Há uma sexta-feira especial, que naquela sexta-feira é a sexta-feira que o pessoal vai para a cachoeira, vai fazer trabalho e tudo mais. E existe, coincidentemente, na Universal, uma sexta-feira em que é assim de quebrar. Nós também fazemos bastante programa arrebentando com candomblé, personagens, quebrar, macumbaria, falar de fato. Exatamente. Exatamente. E muitas pessoas que estão lá, Bruno, elas se acomodaram ali justamente porque vieram desse ambiente. Vieram desse ambiente. Então, dessa relação que começou nos anos 1977 aproximadamente, Igrejas Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça, teve então outro movimento que veio a eclodir nos anos 2000, que é dessas outras igrejas que colocaram dentro do bojo de neopentecostal, mas já virou uma outra coisa. Outra coisa. Lá atrás, os pentecostais, eles ainda pregavam a Bíblia Sagrada, a importância do arrependimento, a importância da confissão de fé. Eu participei de cultos pentecostais em que a pessoa, quando ia se batizar, ela vinha à frente, fazia a pública confissão de fé, e não era de pergunta de sim ou não. Ela mesma
proferia, de acordo com o texto tal da Bíblia Sagrada, Jesus veio e tal, e ela falava antes do batismo dela. Isso era herança daqueles homens lá atrás, porque eles tiveram influência do metodismo histórico americano. Mas Agenor Duque e Valdomiro, nunca certo, que são herança daqui do neopentecostalismo brasileiro, qual é a função do culto? É atrair as pessoas nas carências delas. E são cultos voltados para carências. Não é a exaltação de Jesus, o nome sobre todo nome, mas sim, aqui, nesse lugar, o poder de Deus opera. Se você não tem fé, não tem problema. Venha mesmo sem fé, porque nós temos fé o suficiente por você. Qual é a característica? Vou ler rapidamente aqui para vocês. ênfase no empoderamento do indivíduo, eu posso. Quando lemos a Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece. Você se lembra onde está esse texto? Filipenses, gente. Epístolas da prisão. Paulo estava preso numa latrina romana. E ele escreve, alegrai-vos no Senhor. E ele também escreve que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E ele também escreve, tudo posso naquele que me fortalece. Mas esse texto, na boca dessas pessoas é, você pode. Você pode. Empoderamento do indivíduo. A tua devoção move Deus. A tua devoção move Deus. Não falte na 7 alianças. Culto das 7 alianças. Começou, o cara foi 6. Faltou na última. Perdeu todas as anteriores. Tem que começar tudo de novo. O neopentecostalismo, a música é o gosto da cultura vigente. E aí nós temos o incremento da música gospel. Que a música gospel não precisa ser evangélico ou discípulo de Jesus para ser artista. Não precisa. É uma empresa que trabalha com letras do ambiente sagrado a gosto da cultura. Então, também há a espetacularização do culto. O culto é um espetáculo. Cuidado com esse negócio de não gostei do culto hoje. O culto não é para nós, é para Deus. É para o Senhor Deus. A espetacularização do culto é mais ou menos assim. Se prepare para o que Deus vai fazer essa noite na tua vida. Aí o cara fica, meu Deus, esse é meu lugar. Dá uma injeção dessa. Se você entrou triste aqui, essa noite você vai sair daqui dando gargalhada. Eu ouvi de uma pessoa em Campinas o seguinte, eu gosto de ir naquela igreja porque eu saio de lá um gigante. Na segunda-feira ninguém me segura. A mensagem com perfil pragmático. Passos para a vitória. 7 passos para a vitória. Aí o outro concorrente diz, eu vou dar 3 para não cansar você do ouvido do cara lá. A expectativa de intervenção nas estruturas sociais. A mídia como sonho de consumo. Nós vamos ganhar o Brasil através do nosso programa. Manter o programa. E um forte ativismo político partidário. Nós evangélicos temos a nossa bancada e repudiamos isso. Por que essa aula aqui no nosso encontro de discipulado ela é dada? Porque nós não devemos perguntar, essa igreja é a igreja certa? Nós devemos perguntar, eu estou de acordo com a palavra? A minha confissão de fé é de acordo com o que Jesus diz? Ela é a revelação de Deus, o Pai, ao meu coração? Porque se nós, meus irmãos, não tivermos uma confissão de fé bíblica, nós então não fomos iluminados no nosso coração. Isso aqui não é para que ninguém saia debatendo por aí, mas que você seja um discípulo de Jesus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós,
verdadeiramente sois meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém?